Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos a mais uma incrível aula de literatura para você que sofre e chegou o momento de sorrir. Eu sou o Lucas Limberti, o professor de literatura, e hoje aqui na aula do ESAG Vestibulares nós vamos tratar de um tema muito importante aí, que é o quinhentismo, a literatura colonial. A importância dessa literatura se dá porque ela é um marco do início da literatura brasileira, né? A gente não pode considerar o quinhentismo uma escola literária, mas um momento que marca o início das produções escritas no Brasil. Tá? Nós estamos marcando o período contra-reformista de Portugal, né, com as missões jesuíticas, e com isso, se aproveitando das grandes navegações que estavam no seu máximo ponto, vão chegar ao Brasil, que a gente diz, entre aspas, né, o achamento do Brasil, e vão começar o seu projeto colonial. E esse projeto colonial vai ter a sua preponderância, suas vicissitudes, as suas marcas escritas aí, que é o que a gente vai estudar, que é o que os principais vestibulares aí vão pedir na prova, que você tem que ficar atento. Bom, nesse sentido, a primeira coisa que você tem que ficar atento são duas maneiras aí que nós vamos analisar a literatura que se produziu nesse momento aqui no Brasil. Até que a gente não pode chamar tanto de literatura, mas as primeiras produções escritas, né? Vale dizer que até então o Brasil não fazia parte da nossa cronologia literária que se inicia lá no trovadorismo. Bom, o projeto colonial português começa, então, a partir de uma perspectiva informativa, ou seja, informar a metrópole do que acontecia na colônia. E isso era feito, essa literatura informativa, que passava as informações por intermédio de cartas, tá certo? Então essas cartas eram, na maioria, descritivas, descrevendo este paraíso tropical, descrevendo essas coisas novas que se tinham aqui no Brasil, né? Que para os portugueses e europeus era uma grande novidade. Então a fauna, a flora, os índios, aquilo tudo era uma grande novidade, e isso era informado à metrópole por intermédio das cartas. Vale um marco, vale ficar atento que a certidão de nascimento da literatura brasileira se dá com a Carta de Pero Vaz de Caminha, datada de 1º de maio de 1500, tá certo? Eu vou ler um trechinho da carta para você ter uma sensação do que é essa perspectiva descritiva deste momento da chegada dos portugueses aqui, e essa primeira coisa que se escreve em Terras Brasílias. Olha lá, fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha ao El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevem a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou, não deixarei também de dar nisso minha conta, e assim seguimos o caminho por este mar ao longo de terça-feira de oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril que topamos alguns sinais de terra. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamamos furabuchos. E nesse dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. E dali houvemos vista de homens que andavam pela praia de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem ali primeiro. A feição deles eram de serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés por estrado, e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Acenderam tochas e entraram, e não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Um deles, porém, pôs os olhos no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra, e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra, então para o castiçal, como se também havia prata. E dessa maneira, senhor, dou aqui a vossa alteza conta do que nesta terra vi, deste porto seguro, de vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Então, esse contato, então, com esse texto que marca o início daquilo que foi produzido no Brasil. Então, a literatura brasileira tem este marco inicial. Tá? Depois, claro,
O conceito de escola literária vai ser elaborado mais para frente, tá? É sempre bom dizer que o quinhentismo não é uma escola literária, mas este primeiro momento e esse primeiro olhar sobre o Brasil. Então você percebe que ele vai descrevendo então o ambiente, né, a praia, depois as pessoas que ali estavam, que eram os índios, a maneira com que eles enxergaram os índios, a inocência dos índios ao mostrarem para os portugueses a questão ali dos minérios, né, do ouro, da prata, enfim, esse primeiro momento, este primeiro contato, tá certo? Bom, quando se trata de quinhentismo, nós temos que ter, como eu falei no início, dois olhares. O primeiro, então, para a literatura informativa, ou seja, de informação, e o segundo momento para a literatura formativa. E o que é essa literatura formativa que vem no momento após essa informação, né? Com o movimento contra-reformista, com esse projeto colonial, né, dos católicos em abranger os seus fiéis, fruto ali daquele problema que estava tendo na Europa, né, da reforma protestante, da contra-reforma católica, eles vão pensar nestas colônias como um espaço ali de agregar mais fiéis. E os índios foram um foco, então, desta literatura formativa. E o que se dava essa literatura formativa? Formar os índios, né, transformar esses índios politeístas em monoteístas vinculados à religião católica. Tá certo? E esse projeto jesuítico, né, veio com as missões contra-reformistas e a principal dela era a Companhia de Jesus. Tá certo? O principal expoente, uma das grandes figuras aí da literatura formativa no Brasil foi o padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta chega no Brasil em 1553 e vai ser um dos grandes representantes dessa formação dos índios. Então ele fazia muitos poemas, dramatizações, né, o teatro, coral. Então assim, um monte de situações que ele criava que no fim das contas trazia essa perspectiva de se criar no índio uma formação católica. Então se criava o conceito de pecado, o conceito de culpa, e assim ia se dominando, ia se fazendo esta formação de um projeto colonial português em ampliar os seus fiéis. Tem uma informação interessante: o José de Anchieta, numa rebelião dos índios tamoios, onde é a atual praia de Ubatuba, hoje ele ficou preso durante 3 anos, e nesses 3 anos ele escreveu 5.786 versos na areia, com uma homenagem à Virgem Maria. Então quer dizer, um poeta ali, né, que também fazia o seu sermão, o seu discurso vinculado a essa perspectiva. Vou dar uma lidinha num trechinho de um poema do José de Anchieta para você ter uma noção do que é essa perspectiva contra-reformista, teocêntrica, vinda para o Brasil junto com as grandes navegações. Olha o título: José de Anchieta, ao Santíssimo Sacramento. Ó entranhas piedosas de vosso divino amor, ó meu Deus e meu Senhor humanado, que vos fez tão namorado de quem tanto vos ofende? Quem vos ata, quem vos prende como tais nós? Então essa relação, né, com a figura de Deus, buscando uma perspectiva teocêntrica, onde Deus é o centro de tudo e nós, figuras humanas, devemos, né, essa devoção a essa perspectiva monoteísta, católica e colonial. Tá certo? Espero que tenha valido a pena. Grande abraço!